Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 27 de junho, hoje celebra-se o Dia Nacional do Progresso. E como nós precisamos de orar para que ordem e progresso seja realmente o nosso maior legado, como cidadãos e como brasileiros. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo número 6, verso 25, e depois a gente vai para o 33 e o 34. Diz assim: Por isso vos digo, Mateus 6, 25, 33 e 34. 6, primeiro versículo, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nessa manhã, nossa reflexão, nessa devocional, será o contentamento e colocando Deus como prioridade. E aí é o que devemos de fato pensar sobre quando falamos na nossa vida, digamos assim, a nossa vida financeira e o trabalhar da vida financeira na família. E aí eu acho que o contentamento é a palavra-chave para que a gente possa pensar sobre essa questão das finanças, e que de fato aquilo que é prioridade para a minha vida ou é necessidade para a minha vida, se de fato a gente pode usufruir isso a partir de Deus, se Ele de fato provém para a nossa vida. E o fato é, irmãos, que nesse texto, que é o texto que é incluído do Sermão do Monte, registrado por Mateus, ele vai mostrar que o homem coloca o seu coração em algumas coisas erradas. Ele coloca o coração em algo errado. Verso 21, errado porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então ele nos alerta, ele nos chama a atenção aonde nós podemos depositar o nosso coração, os nossos desejos. E pelo fato de sermos caídos, ou termos o pecado como algo que caracteriza a humanidade, então, pelo fato de estarmos alienados da divindade de Deus, nosso coração então é colocado em coisa errada. No verso 22 e 23 ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. E aí, consequentemente, o homem vai sofrer com a vontade que está desalinhada com a vontade de Deus, porque a vontade do homem, baseada naquilo que ele deseja, baseada na sua treva, consequentemente essa vontade será antagônica à vontade de Deus. E isso nós vivemos uma tendência que hoje ela está mais palpável do que antigamente. São as tendências de sermos abduzidos, digamos assim, pela propaganda, pelo de fato, a gente pensa de forma frenética do ter. E o Google, né, que está no nosso smartphone, que está no tablet ou no computador, o seu microfone, existe a captação dos sons. É tanto que alguns irmãos se espantam assim quando falam em alguma coisa e abre a timeline do seu celular, aparece a propaganda. Não é? Se você falar ar-condicionado, se eu abrir aqui meu celular, provavelmente no meu Instagram vai aparecer uma propaganda do ar-condicionado. É porque o Google ele está captando o som, e aí então, que chama de logaritmos, né? Ele vai
jogar para aquilo que você está pensando e se interessando, certo? Não é nada mágico não, é algo mesmo eletrônico, é a tecnologia. Então, se nós temos, pelo pecado de fato, uma vida, digamos assim, materialista, né? O materialismo, que é já uma deturpação de fato, né? Sempre pensando nisso, no ter, no ser, eu tenho que ter porque o outro tem, eu quero isso porque vai me satisfazer, não a minha necessidade, mas a minha vaidade. E aí essa corrida frenética, né, como eu já disse, de querer comprar as coisas, e aí você tem uma facilidade nos dias de hoje, porque corriqueiramente a gente compra algo que não precisamos com dinheiro que a gente não tem. É o cartão de crédito, não é? Então você quer uma coisa, você quer um smartphone de 12 mil reais, aí você não tem 12 mil reais na sua conta, você não tem guardado 12 mil, mas você diz assim, o meu cartão tem um limite de 25 mil reais, então eu posso, não é assim? E aí você é induzido para isso, por quê? Porque todo mundo que está ao seu redor vai dizer, não rapaz, tu pode, eu pago em suaves prestações. E a gente também tem a ideia de que aquilo que é no meu cartão de crédito e eu posso pagar com o salário que eu tenho, eu não estou endividado. Está. Você pegou um dinheiro que não era seu para comprar uma coisa que você não precisava e aí você está endividado. Enquanto você deve, mesmo no cartão, você está endividado, mesmo você pagando no dia certo, mas está endividado. Isso, irmãos, de fato é o materialismo que está ligado intimamente ao que a gente chama de consumismo. E por que eu digo isso? Porque o consumo em si, ele não é maléfico. Adão e Eva, eles consumiam dos frutos da terra. A humanidade precisa consumir, nós precisamos consumir. O problema está no consumismo, a deturpação. Então, irmãos, nessa reflexão do contentamento desta manhã, eu queria chamar então a atenção para um primeiro ponto, na não preocupação com o material. Olha, o nosso fôlego de vida é Deus quem concede, amém? Glória a Deus. Se nos damos bem nas profissões que exercemos, é Deus que nos capacita, amém? Amém. Então, dentro disso, será que a nossa vida deve ser pautada naquilo que de fato eu entendo que Deus provê, ou deve ser pautada naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo? Aí você vai dizer, não, é naquilo que Deus quer. Sim, mas vamos sair do discurso e vamos para a prática. Vamos viver isso de fato. Por quê? Porque a gente não vive o nosso discurso. A gente está dizendo, Deus provê, Deus supre as nossas necessidades, mas a gente todos os dias somos bombardeados em querer fazer com que nós compremos ou adquirimos algo que nós desejamos. Eu desejo um iPhone 13 Pro, não sei o que, eu desejo. É 12 mil contos. Quem quiser me dar de presente, eu também aceito. Mas olha só, o verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pergunta retórica, não é? E aí, irmãos, eu me lembro dessa procura desenfreada pelo ter, pelo adquirir, pelas propagandas que ficam então. O jogo do marketing faz com que você consuma mesmo. Ele não vai fazer algo que você não queira. Eles vão pensar algo que você vai e caia. E aí eu me lembro de um episódio, eu não me recordo onde foi, mas a história é que um homem, ele retornava para casa e ele foi abordado por 2 assaltantes. E que após roubar todos os seus pertences, um deles efetuou um disparo que acertou o peito da vítima. Um tiro na região peitoral, irmãos, é fatal. A gente sabe que ali encontra o coração, um órgão vital.
Mas o que é que tinha no bolso dele? Estavam algumas moedas. E a bala, ou o projétil, acertou uma dessas moedas e não penetrou no peito dele, ficando apenas uma mancha roxa no local, por causa do impacto. A gente logo liga isso a um livramento de Deus. E isso foi externado em jornais, né? Na rede nacional de jornal, ou de telejornal. E quando ele falou isso, ele dando entrevista, ele expressou dizendo que aquilo ali era obra de Deus. Então, irmãos, temos que conservar de fato em nossa memória que sempre em nossas vidas e como crentes, o que nos marca é que Deus, Ele sempre está ao nosso favor. Era um crente que estava testemunhando. Ou seja, o entendimento aqui, aquele dia mau, ele não teve como evitar, aconteceu. Mas pelo fato de ter acontecido aquele dia mau, Deus não estava com ele, ou Deus não era ao seu favor? Não, Deus era ao favor dele. E expressou justamente isso quando aquele menino intempestivo disparou aquela arma contra ele. E Deus mostrou a ele de forma prática que ele era a seu favor. Então, amados irmãos, sempre temos que bendizer ao Senhor com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos diante dEle. Não aquilo que o nosso coração deseja de forma pecaminosa. Se você veio aqui esta manhã, é um favor de Deus na sua vida, amém? E se é um favor de Deus para a sua vida, você além de crer nisso, exerça essa fé de fato. Por quê, irmãos? Porque de fato Deus nos deu o sustento. É a segunda lição. Deus não está falando de ser ocioso ou preguiçoso, nada disso. A lição que eu quero passar aqui é que Ele de fato nos usa poderosamente. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estive conversando com uma pessoa que ela profissionalmente ela é bem resolvida, ela é dinâmica, essa pessoa. E ela conversando, ela dizia assim: Deus tem me abençoado. Aí eu perguntando como era o histórico dela. E o histórico dessa pessoa era um histórico de trabalho, desde jovem, trabalho, dinâmica, empreendedora. E eu refletia para ela de que Deus estava honrando todo o esforço dela, de trabalho, de levantar cedo, de ser empreendedora. Deus, está entendendo, irmão, a conexão? Eu faço certo, mas Deus está sempre ali nos favorecendo e cumprindo com aquilo que é a sua palavra. Porque se você for preguiçoso, se você procrastinar, você não vai ser bem sucedido, é impossível. Não cai do céu. O verso 26 e 27, quando diz assim: observai as aves do céu, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então o homem, por mais que pense no futuro e faça seus planos, sempre de fato a última palavra é do Senhor. Quantos empreendimentos foram pensados, quantas viagens planejadas, e a última palavra de fato veio do Senhor, a vontade do Senhor é que prevaleceu. Então, irmãos, nós precisamos entender uma lição com esse texto que nós estamos aqui estudando, refletindo. Deus, Ele sempre vai tomar a providência em favor dos seus. Ele sempre vai cuidar dos seus. E Ele mostra isso fazendo justamente a ilustração das plantas. É Ele que providencia o favor da erva, que tem pouca duração. O que dirá de você, filho, cuja a duração é eterna? Deus enfeita flores como ninguém, quanto mais não providenciara vestes para os seus filhos.
Toda vez que nos preocupamos com o materialismo, somos os homens de pequena fé. Para concluir, eu preciso e você precisa priorizar Deus. Deus precisa ser priorizado. É o verso 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, não é as demais, viu, irmãos? Não existe a palavra demais em nenhum canto, nenhuma Bíblia, nenhuma versão. Não diga mais nunca isso, certo? A gente tem o costume de dizer, né? Portanto, melhor, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas. Não existe demais. É estas coisas. É um pronome demonstrativo. Quem é professor de português aí me ajude. Estas coisas, essas coisas. Ele está falando daquilo que é necessário para a sua vida. Ele está falando daquilo que você necessita para viver, comer, beber e se vestir. Amém? Deus vai suprir as suas necessidades. Você não precisa se preocupar. Você não precisa ser inquieto por isso. Trabalhe. Faça a sua, tenha a sua responsabilidade. Cumpra com os horários. Seja honesto. Seja responsável. Seja diligente. Faça aquilo que é colocado como tarefa para você fazer. Não fique remanchando. Não seja preguiçoso. Não chegue atrasado. Não saia mais cedo. Faça aquilo que de fato é o seu papel, é o seu dever. E Deus vai suprir as suas necessidades. Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Porque as pessoas estão ansiosas, porque as pessoas estão com problemas psicossomáticos, porque as pessoas estão procurando psicólogos, psiquiatras, fazendo análise, porque compram o que não podem. Estouram o cartão. Pior, vão atrás de agiota e fica na mão de pessoas más. Aí depois quer se suicidar, quer dar um tiro no ouvido, quer se jogar de um prédio. Por quê? Porque pecaram. Entendeu, irmãos? E eu estou dizendo isso, não estou dizendo que eu sou isento. Eu não sou isento dessas coisas. Como eu já disse aqui no púlpito, eu sou igual a você. Eu também careço das orações, da graça, da compaixão. Mas o que eu preciso dizer aqui, baseado na instrução do texto, é que nós, irmãos, precisamos então vencer o consumismo, o materialismo e parar de fazer contas a qual nós não precisamos. Eu tenho que viver o contentamento. Existe o tênis da feira e existe o tênis da grife. Se eu não posso usar o tênis da grife, eu uso da feira. Qual é o problema? Porque isso me diminui de você. Porque isso me faz uma pessoa menor do que você. Não é lógico, irmãos. Baseado nas escrituras, baseado no contentamento, baseado naquilo que Deus de fato revela sobre nossas vidas. Se eu tenho uma bicicleta e eu não tenho uma Mercedes, qual é o problema disso? E por que você então fala de quem tem uma bicicleta? É você que coloca o jugo na outra pessoa também. Amém? Eu quero bradar no meu coração isso também, irmãos. Eu quero pedir misericórdia a Deus para que meu coração não seja contaminado com o materialismo e o consumismo. Eu preciso que eu seja inundado com contentamento. Eu preciso ter a mente a qual Paulo teve, que sabia andar na abundância e na escassez. Eu preciso saborear um prato de fava amarga, mas que tem tanta vitamina, sais minerais, carboidratos, tudo que eu preciso para o meu corpo funcionar. A comer um hambúrguer
cheio de lixo industrial no McDonald's. Você lembra quando as pessoas, pastor Levi, eram taxadas de comedor de batata? Porque era do sítio. Ah, os comedores de batata. Aí teve um colega meu, pastor, que teve um problema. O coração estava meio, a pressão disparando, foi para o médico. O médico disse, olha, não coma mais massa, nem pizza, nem pão, nem macarrão. Doutor, eu vou comer o quê? Como batata. Olha aí você vê os velhinhos no sítio, tudo robusto. Está vendo que é a gente que faz preconceito, discrimina, e eles estão certo. Conclusão, para a gente ir para as salas. Precisamos pensar e viver o contentamento. Isso salvará as nossas finanças. Isso salvará a nossa casa. Isso salvará a nossa família. Todos nós temos necessidades, sim. São as carências humanas que existem desde Adão e Eva. E em qualquer lugar do mundo isso sempre vai existir. São as demandas funcionais, sem as quais fica difícil viver, ou cuja falta reduz a existência de uma pessoa à mínima condição de sobrevivência. É fato. Em todo lugar e em qualquer tempo, as pessoas têm a necessidade de comida, de bebida, onde dormir e viver em família. São necessidades. Se isso for privado de uma pessoa, de um homem, de qualquer um, isso passa a ser considerável como uma miséria. E aí o homem perde a dignidade humana. E isso é preconizado justamente, irmãos, até mesmo na lei. Existem leis que estabelecem isso. Se você viver um mínimo de renda, você é considerado uma pessoa miserável. Mas eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós aqui, nesta manhã, a gente tem um mínimo para viver, amém? Então Deus está suprindo a tua necessidade, amém? E se tu está endividado, foi porque você deu lugar à vaidade. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha. Foi eu que desejei, foi eu que fui lá e passei o cartão, fui eu que fui lá e dei minha palavra. Essa semana eu estava vendo um vídeo, e o cara falou um negócio que não é nem texto bíblico, mas me ensinou muita coisa. Ele disse que tudo que ele faz, ele paga à vista. E que, por exemplo, se ele está num canto assim, a pessoa diz, me arranja R$100, ou a participação de vocês vai custar R$100, por exemplo, de alguma coisa. Ele disse que não sossega enquanto ele não faz um pix, ou ele vai no banco e pega esse dinheiro e dá a essa pessoa. Ele disse que faz de tudo para não ir dormir devendo R$100. Eu digo, meu Deus, quantas vezes eu digo, não, semana que vem, mês que vem, tendo dinheiro. E o que acontece? A gente esquece. Porque não é algo corriqueiro. Foi uma coisa que apareceu, você não é do cotidiano, entende? A pessoa pediu, ou eu vou participar de algo, aí eu esqueço e fico devendo. Eu vou contar, eu não tenho problema de dizer isso não, da minha vida não. Eu vou contar só uma ilustraçãozinha. Quando eu estava em Boqueirão, pastor, eu chamei uma menina para fazer um trabalho com as crianças. E naquele momento que eu chamei para fazer um trabalho das crianças, eu dei a minha palavra que ia ofertar ela R$100. Era justamente 100. Ela foi, fez o trabalho, tal, aquela coisa. Foi o que aconteceu? Eu esqueci de dar os 100. E foi passando. E eu esqueci. Aí eu fiz uma carta para a igreja me mandar para ser ordenado. A gente estava sem pastor na igreja, era o presbítero que estava à frente, e eu pedi então para que a assembleia enviasse a minha documentação para a ordenação.
quando fez a assembleia, que foi discutida, quem se levantou na assembleia? A menina. Não, aliás, não foi ela não, foi uma pessoa que ela conversou com ela, uma irmã que ela tinha conversado com ela. A irmã levantou a mão e disse, ele não pode não, ele não pode ser ordenado não. Oxe, por quê? Porque ele prometeu dar R$100 a fulana e ele não deu até hoje. E ela estava certa. Eu não dei a palavra? Como é que eu vou ser pastor assim, dessa forma? E quase, aí foi lá, conversaram, tal, aí, fui chamado no gabinete, tal, falou, disse, olha, você quase não passava, porque você fez isso. Eu disse, realmente eu fiz. Eu corri lá nela e está aqui, me perdoe. Amém, irmãos? Para concluir, Deus sabe o que a gente necessita. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe a sua necessidade. Não é a tua vaidade. Não é a tua soberba. É a tua vaidade. E essa questão da vaidade, da soberba, ela é tão séria, que no movimento chamado movimento neopentecostal, que diz que você como crente tem que prosperar, dentro daquelas loucuras teológicas, que não é bíblica, que diz que você tem que ser, você é filho do rei, que é dono do ouro e da prata, e você tem que ser próspero, a ferro e fogo. Milhares e milhares de irmãos estão endividados, porque tem que aparentar uma pseudo-prosperidade. E eu digo isso porque eu conheço, eu vivo, eu já li sobre isso. Aguça a vaidade da pessoa. Eita, pai, tu tem que ser motorista de Hilux. Aí o cara chega, cresce o peito. O que é isso? Eu alimento o pecado. E não pensa que a pessoa tem não? Tem, porque o diabo faz com que aconteça. E Deus permite. Não é o que ele quer? Nem a paixão dele? Romanos, capítulo 1, lembra? Não quer? Toma. Mas o fato, irmãos, é que Ele cuida de cada um de nós de maneira integral. Ele sabe que as necessidades de cada um de nós, elas precisam então ser satisfeitas para que vivamos. E Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, concede aquilo que necessitamos. Deus sabe o que pode nos escravizar. E por isso Ele trata de dinheiro em sua revelação. E por isso nessa manhã nós estamos falando sobre contentamento. Eu preciso priorizar Deus em vez dos meus desejos. Amém? Eu quero continuar vivendo nessa consciência de contentamento. Porque se eu viver uma consciência de contentamento, irmãos, o que eu recebo e suprir a necessidade minha e da minha família, o que sobejar, eu posso até investir, mas quando Deus requerer esse investimento, eu vou dar de todo o coração, aleluia, porque Ele vai continuar suprindo as minhas necessidades. Sabe aquele, irmão, de ter a alegria de você pegar dízimo e oferta e dar com contentamento e com alegria, e às vezes até chorar porque você está fazendo isso? Isso é algo sobrenatural, e só Deus que faz. Você precisa estar contente quando Ele supre as suas necessidades. Agradecemos a todos que estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.